Vamos pregar? João capítulo 20, verso 1 ao verso 18. Como é um trecho um pouquinho extenso, vai ser projetado. E aí eu gostaria que você lesse comigo. Nós vamos buscar ensinamentos grandiosos do que aconteceu lá dentro do túmulo onde Jesus foi enterrado. Olha só o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 20, verso 1 ao verso... Alerta de remédio, já tomei o remédio. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. Esse aqui é o próprio João, que naquela cultura, eles citavam na terceira pessoa. Falava, conheço uma pessoa. Então esse aqui é o próprio João, que escreveu esse evangelho, que também escreveu o Apocalipse. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, no caso João, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu depressa, mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Verso 18. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera essas coisas. Até aí, amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graça, a tua palavra foi lida. Nós vemos um momento grandioso, onde aconteceu a ressurreição de Jesus Cristo, onde tudo mudou, onde nós fomos, meu Deus, impactados através da vitória sobre a morte, onde nós que éramos reputados para sermos condenados, nós passamos a ser salvos por intermédio do sacrifício perfeito de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Que o Senhor possa, meu Deus, falar poderosamente ao nosso coração. Usa-me com ousadia e intrepidez. Fala ao coração da igreja. Eles não vieram aqui, ou as pessoas não estão conectadas nas redes sociais para ouvir o homem falar. Se assim o for, eles não vão aproveitar absolutamente nada, nada. Mas se o Espírito Santo do Senhor falar uma só palavra que seja, é mais do que suficiente para que haja salvação, transformação, libertação e haja curas no nome de Jesus. Então, eu clamo: Espírito Santo de Deus, fala nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Nós vemos uma cena grandiosa, onde Jesus morreu, foi enterrado
dentro da cultura judaica, colocado dentro de um sepulcro. E Maria Madalena foi, num domingo como esse, um dia como esse, de manhã, ela corre para chegar até o sepulcro, e quando ela chega, ela vê a pedra revolvida, o túmulo vazio, e ela procurava um corpo para cuidar, um corpo para fazer toda a preparação posterior à morte. E ela não vê mais aquele corpo. Até então, eles não tinham entendido. Ela fala para Pedro e para João, que os dois correm. Pedro, sendo mais velho, com certeza ficou para trás, e João correu à frente, chegou, respeitando a autoridade, respeitando a questão da idade. João olha, viu os lençóis, não vê o corpo, mas espera. E aí Pedro chega, Pedro entra primeiro, depois João entra, e ali eles testemunham que os panos que cobriam Jesus estavam lá, o lenço que estava sobre a sua face estava do lado, e eles não compreendem as Escrituras, que Jesus Cristo haveria de ressurgir dentre os mortos. E voltam para casa. Maria Madalena fica ali, tentando então buscar explicações, tentando buscar o corpo de Jesus. E aparecem dois anjos para ela, um na cabeceira à frente e outro aos pés, e fala: por que choras? O que você está buscando? O que você quer? Aí ela fala: fala-me onde o colocaram. Ela buscava o corpo de Jesus. E aí de repente aparece o próprio Senhor Jesus, ressurreto, e fala: mulher, por que choras? Ela não compreende, ela pensa que era o cuidador do horto, o jardineiro, e fala: onde o Senhor colocou? Mas de repente Jesus fala para ela: Maria. E ela então reconhece que é Jesus Cristo. E ali ele fala, quando você vê o complemento nos evangelhos, ele fala: volta, fala para os discípulos, e fala para Pedro. Fala para Pedro, especificamente para Pedro, o que você viu. Porque Pedro com certeza estava se cobrando, porque ele tinha negado a Jesus. Ele tinha afirmado há pouco tempo que ele morreria por causa de Jesus, mas ele negou a Jesus. Jesus falou para ele que ele negaria, e ele chora amargamente quando ele nega pela terceira vez e o galo canta. Ele chora amargamente, e tem um evangelho que fala que Jesus olhou nos olhos dele nesse momento, e Pedro chora amargamente e corre. Eu particularmente creio que Pedro se converteu ali, de verdade. Então o amor, o carinho, a atenção de Jesus: vá lá, fale com os discípulos, mas fale para Pedro o que você viu. Uma forma de falar assim: fale para Pedro que eu conheço Pedro, eu conheço todo o ser de Pedro, eu sabia que Pedro iria me negar, eu sabia que o galo ia cantar. Vá lá e fale para Pedro, porque na essência Jesus queria dizer: eu fiz Pedro, eu fiz o galo que cantou, eu fiz tudo e todas as coisas, porque eu sei de absolutamente tudo, tudo está sob o meu domínio. Então é uma cena tremenda que simboliza a morte e a ressurreição de Jesus. Mas hoje nós estamos comemorando a Páscoa. Páscoa essa que é distorcida no mundo. E infelizmente, muitos pais, que ao invés de ensinar o que a palavra fala, eles ensinam o que o mundo proporciona no consumismo exacerbado, e começa a distorcer. Quando você fala Páscoa hoje, nós somos doutrinados. Há muitas das vezes as crianças são doutrinadas na escolinha, se não é uma escola cristã, a fazer desenhos, colorir as pinturas de coelhinho, de ovo, de chocolate, ovo da Páscoa. E na cabecinha da criança ela já é doutrinada que Páscoa, quando fala o nome Páscoa, simboliza coelho, chocolate, ponto. E muitos pais cristãos têm a prática de, num domingo como esse, com certeza aconteceu isso, de seguir tradições, de dar ovo de chocolate para todo mundo e sai dando. Pastor, eu ganhei um, vou jogar fora? Não. Ora, abençoa e come, irmão. Ué, vou jogar fora? Não. Mas não tenha a prática de ser o fato gerador de presentear, porque Páscoa não é isso. Páscoa
Lá em Êxodo capítulo 12, Deus deu a ordem para o povo de Israel. A Páscoa é lá daquela época. Êxodo capítulo 12, a origem da Páscoa. Deus falou para eles: toda a família matará um cordeiro, a 10ª praga lá no Egito. E cada família vai comer um cordeiro. Se for uma família mais pobre, junta com outra família e vai comer dentro do que vocês conseguirem comer. Dessa forma vocês vão comer. É um cordeiro sem defeito de 1 ano, macho. Vocês vão matar esse cordeiro, imolar esse cordeiro. Guarda o sangue. Mas vocês vão comer vestidos, com vestimenta nos lombos, com as sandálias calçadas, com cajado na mão. Você pode imaginar isso? Comer com cajado na mão. Vocês vão comer com pães asmos, pão sem fermento, com ervas amargas. E o que vocês comerem, vocês vão distribuir com as famílias mais pobres. O que sobrar no outro dia vocês não vão comer, não, queima. E vocês vão pegar o sangue do cordeiro, com a planta que chama hisopo, e vocês vão aspergir os umbrais, as vergas das portas da entrada, porque eu vou mandar um anjo, e quando ele passar, ele vai passar, e quando ele vir numa casa, esse sangue na porta, ele vai passar por cima. Ele vai em outra casa, tem um sangue, ele vai passar por cima. Ele vai em outra casa, tem um sangue, ele vai passar por cima. E toda aquela casa que não tiver a proteção do sangue, vai ter morte de primogênito. Foi a 10ª praga do Egito. E o nome Páscoa, no hebraico, significa Pessá, que literalmente significa passar por cima. O anjo da morte, quando veio, ele chegava nessa casa, tem o sangue, eu vou passar por cima, eu vou passar por cima. E os símbolos da Páscoa é o cordeiro, que simboliza Jesus Cristo, que foi morto, sacrificado. Os símbolos da Páscoa são os pães asmos, que sem fermento, que simboliza, o fermento simboliza o pecado, longe de nós o pecado. Os símbolos da Páscoa são as ervas amargas, amarga mesmo, para simbolizar o gosto amargo do pecado. O que é que o mundo faz? Ele substitui o animal, que é o cordeiro, que é, eu vou explicar mais sobre o cordeiro pascal, mas substitui por um animal imundo. Você sabia que o coelho, dentro da lista dos animais imundos, está o coelho e a lebre? Está o coelho e a lebre. Substitui o símbolo da erva amarga, que é algo para demonstrar que o pecado é amargo. Mas aí vem o diabo e fala assim: não, qual o símbolo da Páscoa? Chocolate, que é gostoso, é doce, traz até dependência, dá um certo prazer. Para demonstrar que o pecado é gostoso. Que você esqueça o que a palavra de Deus fala, fique com o que o mundo te ensina. Fica com os ensinamentos mundanos e ensine aos seus filhos. Porque você não conhece a palavra e começa a ensinar para você se distanciar cada vez mais da essência genuína do Evangelho. E você entenda que o pecado é gostoso, saboroso. E ainda zomba com o coelho, que é um animal imundo. Mas o símbolo genuíno, verdadeiro da Páscoa é o cordeiro pascal. Um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano, que foi imolado e o seu sangue foi aspergido sobre as portas, numa tipologia, numa figura, demonstrando que hoje, nós, que éramos para sermos condenados pela morte eterna, o sangue do cordeiro imolado, que é Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, está sobre nós, e nós não mais somos condenados, nós não mais somos direcionados ao inferno, nós não mais estamos à mercê das ações malignas, porque Ele nos protege, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos justifica, Ele nos salva, Ele nos perdoa, por causa desse sangue derramado lá na cruz do Calvário. Você pode dizer um amém por isso? Em João capítulo 1, verso 29, João Batista está aguardando a vinda de Jesus. Ele está batizando, o batismo de arrependimento.
de repente aparece Jesus, aquela multidão que achava que João até era o Messias, e ele vê Jesus Cristo e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 5 verso 7 fala que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Foi Ele quem pagou o preço lá na cruz do Calvário. O sacrifício dele foi perfeito. Aconteceu, tetelestai, foi consumado, foi Jesus Cristo. E o mundo distorce isso, fazendo com que nós nos esqueçamos da essência verdadeira e bíblica do que é a Páscoa. Cordeiro é o símbolo máximo. E para você ver como a Bíblia leva isso tão a sério, em Apocalipse capítulo 5, João, esse mesmo João aqui que escreveu o Evangelho de João, ele tem uma das suas revelações. Ele vê um anjo com uma voz muito forte. E você nunca vê as ações de anjos como em Apocalipse. E ele tem o anúncio de um anjo que mostra do trono de Deus, vindo de Deus, um livro escrito por dentro e por fora, numa simbologia de que não se acrescenta mais nada à palavra de Deus. Vai acontecer da forma que está escrito. Esse livro era selado com 7 selos, 7, número da plenitude, número da perfeição. Selo demonstra a autoridade do próprio Deus. E ali, João, ele detecta, identifica que nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, não achou uma só pessoa digna de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então João começa a chorar, e ele chora, e chora muito. Mas de repente, um dos 24 anciãos fala assim: não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele é digno de abrir o livro. E João então ele olha e vê no meio dos candeeiros de ouro, no meio dos 4 seres viventes. Entenda, o ancião, um dos 24 anciãos falou assim: o leão da tribo de Judá. Mas quando João olha, ao invés de João ver um leão, ele olha um cordeiro, como que foi morto. E esse cordeiro, ele era digno não só de olhar para o livro, mas abrir. Esse cordeiro tem um nome que é Jesus Cristo, Senhor de senhores, Rei de reis, Majestade santa, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Foi Ele que sacrificou a sua vida, e foi por nós, foi por mim e por você. Todo o sacrifício de Jesus, os açoites, as bofetadas, as cusparadas na cara, quando bateram com caniço no seu rosto, as chicotadas, a coroa de espinhos, os cravos colocados nos seus pulsos, nos seus pés, a crucificação, a lança de lado, tudo isso foi por mim e por você, foi por nós. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 1, verso 12 e 13, fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome, que são aqueles que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Por intermédio do sacrifício de Jesus, o cordeiro imolado, o cordeiro que foi sacrificado, nós passamos a ter acesso à plenitude da eternidade, porque estávamos reputados para uma condenação eterna, e não mais somos condenados, porque por intermédio dele, nós temos agora a justificação. Romanos capítulo 8, verso 1 fala: portanto, nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus. Quem são os que estão em Cristo Jesus? 2 Coríntios 5,17, mas todo aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é conversão, isso é entrega da vida a Jesus Cristo, isso é reconhecimento de que Ele é o símbolo maior que pode nos dar a salvação. É o entendimento do amor de Deus de João 3,16, é compreender como pode Jesus Cristo entregar a vida por mim. Gênesis 6,5 fala que todo desígnio do coração do homem é mau. Todo desígnio do nosso coração é mau. Fica sem ler a Bíblia para você ver. Fica sem orar para você ver. Fica sem jejuar para você ver. Fica sem congregar para você ver. Você vai dando vazão às obras carnais. E você vai ficando mais carnal. Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao verso 21, tem uma lista não taxativa, mas uma lista exemplificativa de obras carnais que fazem com que as pessoas não sejam salvas, todos que as praticam. Ali tem ira, discórdia, dissensão, facção, inimizade, porfia, glutonaria, bebedice, inveja, idolatria. Uma lista enorme, não taxativa, mas exemplificativa. E ele fecha, Paulo falando, de coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Como pode seres humanos tão maus como nós, na nossa essência, pensamentos ruins, vontades malignas, atitudes condenáveis, e Ele morre por nós? A maior prova do amor de Deus, Paulo descreve em Romanos 5,8, fala que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muita gente não compreende isso. Como pode um assassino, o pior ser, de repente ele se converte, e agora diz que está salvo? Sim, está salvo. Como pode uma pessoa que adulterou a vida toda, fez tudo de errado, e aí de repente ele se converte, dá um giro de 180 graus, dá uma meia volta, e começa a não mais praticar? Agora ele está salvo? Por intermédio do sacrifício de Jesus ele está salvo. Porque o sacrifício foi perfeito, substituidor e justificador lá na cruz do Calvário. Mas eu quero, dentro dessa introdução da Páscoa, da origem da Páscoa de Êxodo, capítulo 12, mas nós citamos João capítulo 20, demonstrando que o cordeiro foi imolado, o sacrifício foi feito, Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. E aconteceram coisas interessantes dentro do túmulo, narrado em João capítulo 20. Nós lemos 18 versículos. Se nós buscássemos revelações, ficaríamos aqui dias buscando revelações, semanas, talvez meses, todas as revelações de João 20, mas como eu tenho um tempo bem reduzido, eu quero trazer três aprendizados de coisas que aconteceram dentro do túmulo de Jesus. 3 aprendizados, para que nós compreendamos a essência do que aconteceu lá e do que Jesus fez por nós. Primeiro, coloca aí para mim, por favor, verso 7 de João 20. Primeiro, a posição daquele lenço. Quando Pedro e João chegam, eles veem algo que aparentemente era muito comum, o normal, e não teria qualquer significado para nós, mas para o judeu tinha significados. E ali eles então devem ter visto aquilo, confrontado com os ensinamentos de Jesus, enquanto eles estavam voltando para casa com interrogações. Jesus falou isso, e o que nós vimos foi aquilo. Tudo se encaixa, tudo é perfeito, porque quando eles chegam, eles veem que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas estava deixado num lugar à parte.
tem um significado grandioso para o judeu. Tem um significado. Segundo a tradição judaica, isso aí evidenciava a relação entre o amo e o servo. Quando o Senhor, ele ia banquetear, a mesa era preparada, os talheres, os utensílios, e tinha um lenço que era colocado. Então o servo saía, ele não ficava na presença do seu senhor, ele ia para outro aposento. Em determinado momento ele voltava e via que a mesa estava vazia, já tinham banqueteado. Então ele observava, porque poderia acontecer duas coisas com aquele lenço, com aquele guardanapo de pano. Se o Senhor, ele comia, se limpava e embolava aquele lenço e jogava sobre a mesa, o servo então recolhia todos os utensílios, limpava e guardava. Mas se o servo chegasse, mesmo que o seu senhor não estivesse ali, e aquele lenço estivesse dobrado e colocado à mesa, aquele servo, ele não retirava os utensílios. Ele entendia, porque dentro da tradição judaica, aquilo ali simbolizava: eu vou voltar. Está entendendo? Eu vou voltar. Então o servo não recolhia nada, porque ele entendia que o seu senhor iria voltar. Quando Pedro e João chegam no túmulo, eles olham para o lado e veem um lenço dobrado, e ali eles puderam entender, porque aquele ali era o símbolo que Jesus disse: eu fui, mas eu vou voltar. É a volta de Jesus. Podem não crer, podem duvidar, podem fazer apologia contra, podem questionar, podem zombar, podem escarnecer, podem brincar, mas fato é de que nunca se viu um mundo tão preparado como nos tempos atuais. Sim, nós somos a geração que vamos presenciar o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Pastor, como se dará isso? Rapidamente, Jesus Cristo voltará. Arrebatamento é diferente de segunda vinda. Quando Deus der a ordem, começará então um processo que se dará em duas fases. Duas fases. A primeira fase é uma só vinda, mas a primeira fase é o arrebatamento da igreja. Que os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, vamos juntos com eles, temos corpos glorificados. E corpo glorificado, irmão, pelo amor de Deus, não é esse cérebro perecível, não. Vai ter lembrança? Vai ter lembrança. Mateus 8:11 fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Isso no reino dos céus. Onde é que você aprendeu sobre Abraão, Isaque e Jacó? Aqui, nessa vida. Ou você acha que você vai chegar lá no céu, pum! Apagão, apagão, apagão. Quem sou eu? Onde estou? Quem sou eu? Aí Jesus vai se apresentar. Não lembro do senhor ter morrido por mim, não. Não lembro de nada disso, não. Aí virão parentes, cônjuges salvos, filhos salvos. Não sei quem é você, não. Muitos pensam que é assim. Não, vai ter lembrança sim. Pastor, não pode ter lembrança, porque nós vamos saber que tem parente que foi para o inferno e nós vamos sofrer. Leia a Bíblia. Lá não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter lágrima. Vai ser a justiça de Deus, porque Ele é justo, e nós vamos entender que parentes nossos ouviram a palavra e endureceram o coração e não quiseram receber Jesus como Senhor e Salvador. E não vai ter sofrimento com isso, porque nós vamos entender a justiça de Deus, o outro lado da justiça de Deus. Vamos sim nos lembrar, só não vai ter sentimentos de cônjuge, de pai para com filho, filho para com pai. O amor vai ser um só, o amor perfeito de Deus. Então o arrebatamento da igreja, a igreja será arrebatada. Começa o período da tribulação. O anticristo assume, porque o que o detém
o Espírito Santo. 2 Tessalonicenses capítulo 6 e 7. Quem o detém? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque Apocalipse 22, 17 fala, e o Espírito e a noiva. Quem é a noiva? A igreja. É quem vai ser arrebatada. Dizem, vem. Então quando Jesus voltar nas nuvens para arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo e a noiva dizem, vem. Quando ele vier nas nuvens, o Espírito Santo subirá com a noiva. Mas o Espírito Santo vai deixar de agir aqui na terra? Não. Vai ser como no Antigo Testamento. Ele vai agir, mas não vai fazer morada. 3 anos e meio de falsa paz ou tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação, não dá para a gente falar aqui. Mas anticristo tira a máscara, marca da besta, perseguição. E aí depois de 7 anos, aí sim, a segunda fase da volta de Jesus, aí é a segunda vinda. Aí todo olho verá, assim como um relâmpago, ele vem no Oriente, do Ocidente, todos vêm. Aí Jesus Cristo literalmente pisará aqui. Zacarias capítulo 14, verso 4, fala que ele pisará no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se fenderá no meio. Aí ele virá para a batalha do Armagedon, inaugurando o reino milenar de Jesus aqui na terra. Mas vamos voltar aqui. Jesus Cristo sim voltará. Em Atos capítulo 1, verso 10 e 11, fala o seguinte: e estando eles com os olhos fitos no céu, porque Jesus Cristo estava subindo, depois de ter aparecido para mais de 500 pessoas. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, guarda aí, que eu vou falar deles no próximo tópico, se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto, subiu aos céus, ele virá do modo como o viste subir. Eles testemunharam que Jesus Cristo voltará, da mesma forma que ele subiu, ele voltará. E aqui eu entro na segunda lição que nós temos, que aconteceu dentro do túmulo de Jesus. Verso 12, por favor. Maria Madalena, então, ela vê 2 anjos vestidos de branco, os mesmos de Atos capítulo 1, os mesmos. 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Isso nos traz ensinamento grandioso também. Em Êxodo capítulo 25, vai construindo aí, vai pegando aí o raciocínio, o entendimento. Êxodo capítulo 25, exatamente no verso 18, na construção da Arca da Aliança. Deus deu toda a medida da arca, como ela deveria ser construída. E de repente Deus fala: agora você vai fazer o propiciatório. O que é o propiciatório? Era a tampa, que tinha a mesma medida. E em cima do propiciatório, Deus falou assim: coloca 2 querubins em cima da arca. 2 querubins, um de um lado, outro querubim do outro, olhando um para o outro. Coloca, porque a arca era o símbolo da presença de Deus. A Arca da Aliança foi feita com madeira de acácia, uma madeira dura. Madeira simboliza a nossa natureza, a nossa natureza. E a arca ficou crua, só na madeira? Não, Deus mandou revesti-la de ouro, revista de ouro, demonstrando que a madeira é a natureza humana, mas o ouro é a natureza divina e celestial. Que nós somos defeituosos, mas o que é celestial e o que é de Deus é perfeito, é valoroso, é enriquecedor. É por isso que Deus falou: cubra a arca por dentro e por fora com ouro. A madeira é a nossa natureza, temos nada de bom, mas o ouro é a natureza divina. Como a arca era o símbolo da presença de Deus, os querubins era o símbolo do testemunho do cumprimento da palavra de Deus, tendo o ser humano como alvo. Tendo o ser humano como alvo, porque o único ser que foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus foi o ser humano. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27.
Por mais ruim que seja. Lógico que o pecado ofusca essa imagem e semelhança. Mas por mais ruim que seja, se essa pessoa se converte, crê no sacrifício de Jesus, como aquele ladrão lá na cruz, no último instante da sua vida, ele confessa, e você lendo os evangelhos, você vê que ele zombava também de Jesus. Os dois ladrões zombavam. De repente um vira e fala assim: ei, para com isso, nós merecemos. O que ele fez? O que ele fez? Ele não era para estar aqui não, nós sim, porque nós fizemos coisas erradas, porque para ser crucificado, que era uma punição romana, só as piores pessoas é que eram condenadas, à exceção de Jesus, que foi injustamente condenado, mas ele se entregou, senão não teria cumprido a palavra, o Cordeiro Pascal se entregou. E aí de repente ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus vira, Lucas capítulo 23, verso 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pode ser no último instante, no último suspiro, a pessoa fez tudo de errado, se ela verdadeiramente se converter, entregar a vida para Jesus, ela vai ser salva. Isso é o poder da graça que envolve as pessoas. Só que muitos arriscam, nem todos têm essa oportunidade. Muitos falam assim: eu vou aproveitar a vida, no último instante da minha vida, quando eu já estiver velho, já tiver feito de tudo, eu vou e me converto. Muitos que falaram isso morreram voltando para casa depois de ir para baladas e não tiveram tempo. Muitos outros tiveram infarto, nem tempo de se converter. Infelizmente, a oportunidade é enquanto nós estamos vivos. Os dois querubins, ou os dois anjos, demonstram e mostrava para Maria Madalena, quando ela entra, o corpo de Jesus foi colocado como se fosse um caixão retangular dentro de um túmulo. E quando Jesus ressurge, Maria Madalena olha então e vê um anjo na cabeceira, o outro anjo aos pés. Da mesma forma, o símbolo dos querubins no propiciatório, um de um lado, o outro do outro, era para demonstrar que a presença de Deus, ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo, o testemunho dos anjos que foi dado para Maria, que foi dado para as pessoas, é para demonstrar que a ressurreição e a vida fazem parte da própria essência de Deus e é estendida a nós, seres humanos. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas a continuidade do versículo fala: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vida. João 14:6, todos conhecem. Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o Cordeiro, o sacrifício foi feito por intermédio dele. É Ele. João, capítulo 11, verso 25 e 26, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não será condenado eternamente. Crês isto? Por intermédio de Jesus, nós temos então vida eterna, nós temos a salvação da nossa alma. E a terceira coisa que nós aprendemos, está no verso 11, depois no verso 15, projeta, por favor, verso 11, Maria Madalena, ela buscando então o corpo de Jesus, ela fala da seguinte forma: entretanto, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Verso 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, eu o levarei. Ela procurava o corpo de Jesus. Jesus se coloca ressurreto, vivo,
em frente a ela. Mas como o coração dela ainda estava buscando um Jesus morto, ela não conseguiu enxergar a grandiosidade, a plenitude de um Jesus vivo, mesmo ele se apresentando para ela. Isso nos traz ensinamentos, porque há pessoas que passam a vida toda servindo um Jesus morto, carregando no pescoço, pendurado um Jesus morto, indo para a igreja e servindo um Jesus morto que é substituído por outras formas de adoração, chegando ao ponto da idolatria. Quando a pessoa busca o corpo de Jesus ou um Jesus morto, não enxerga o Jesus ressurreto, mesmo que ele se apresente diante da pessoa, mesmo que ele se revele diante da pessoa, não consegue enxergar. E Jesus se coloca diante de Maria e fala: mulher, por que choras? Fez a mesma pergunta dos anjos: mulher, por que choras? E ela continuou o diálogo, sem entender. Mas quando Jesus, então, a chama pelo nome, e ele fala: Maria, ela então abre os olhos, e naquele exato momento, ela não olha mais para o túmulo querendo buscar um Jesus morto, mas agora ela olha para o Jesus ressurreto, o Cordeiro que foi imolado e ressuscitou e está vivo. É a diferença de servir um Deus morto e servir um Deus vivo. Isso significa intimidade, relacionamento, vida transbordante. Em Isaías capítulo 43, do verso 1 ao verso 3, fala: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, a Israel: não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelos rios, eu estarei contigo. Quando pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque o Senhor teu Deus, o teu Salvador, o Santo de Israel. O que essa passagem fala? Que Jesus, meu irmão e minha irmã, por mais que você ache que não, mas Ele te conhece, Ele sonda o seu coração, e Ele te chama pelo seu nome. Ele te chama pelo seu nome, Júnior. Ele te chama pelo seu nome, André. Ele te chama pelo seu nome, Loren. Ele te chama pelo seu nome, Moisés. Ele te chama pelo seu nome, Mateus, Marcos, Lucas. Ele te chama pelo seu nome, Renata, Joana. Ele te chama pelo seu nome, porque Ele te conhece. Ele conhece a cada um de nós. Basta que nós deixemos de buscar um Jesus morto e busquemos um Jesus ressurreto, porque vai chegar ao ponto que Ele vai te chamar pelo teu nome e vai demonstrar o amor dEle sobre a sua vida. Você quer sentir essa plenitude desse amor, porque Ele te conhece e Ele te chama pelo seu nome? Busque ter intimidade com Ele. Reconheça o sacrifício perfeito, único, Salvador, vicário de Jesus lá na cruz do Calvário. E que essa essência da Páscoa, que muitos, numa atitude religiosa, fazem tudo de errado durante 325 dias no ano. Tudo de errado. Mas durante 40 dias, não come carne, não varre casa, alguns nem escovam os dentes. Eu sei de história, sei. Outros não comem doce. Mas aí quando chega o sábado da aleluia, eu me lembro quando eu era criança, lá na roça, uma religiosidade exacerbada, nem compreendia, e vi umas velhinhas, lá na roça, sem dente na boca, virava e falava assim: vou tirar aleluia desse menino hoje. Você sabe o que é tirar aleluia? Sabe não? O que é tirar aleluia? Isso aconteceu. Levar uma surra sem você fazer nada. Quantas surras eu apanhei no sábado, aleluia, por causa de religiosidade, sem fazer nada. Os meninos, por causa da religiosidade: vou tirar aleluia desse menino aqui. Sem fazer nada. Cegueira. Então toda vez que vinha uma velhinha daquela: vou tirar aleluia desse menino, eu saía de perto, ficava longe. Tirar aleluia. E aí 325 anos, ou 325 dias, faz tudo de errado.
40 dias dá uma de religioso, mas quando acaba o feriado, volta a fazer tudo, porque serve um Jesus morto. Não tem relacionamento, não tem intimidade, então não tem cobrança. E quando você serve a Jesus e você tem o Espírito Santo, em João 16:8 fala que Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí você aprende a andar em Espírito, porque quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da sua carne. Gálatas 5:16. Você anda conforme o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Você não anda mais achando normal o pecado, porque você nasceu de novo. O que impera em você é a divina semente, porque você é nascido de novo. 1 João capítulo 3, verso 9. Fique de pé no nome de Jesus. Todas as vezes que você desejar para alguém feliz Páscoa, complemente com a essência genuína do que é a Páscoa. Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo, Páscoa não é chocolate. Páscoa é o que a Bíblia diz, porque o Cordeiro único e perfeito, Jesus Cristo, Ele pagou todo o preço por mim e por você. Vamos louvar a Deus e logo em seguida eu quero fazer uma oração. Feche teus olhos em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além de todas as alturas. Tua voz fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua luz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele. Somente pelo sangue. O sacrifício. O sacrifício foi perfeito. O Cordeiro foi imolado. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e está vivo. E por ser um Deus vivo, Ele fala, Ele se comunica. E Ele te chama para viver a essência do Evangelho e ter vida junto com Ele. E eu pergunto, nessa noite, você que veio aqui e nunca tomou a decisão por Jesus Cristo, mas gostaria hoje de uma atitude sincera, uma atitude decisiva. Você quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão, que eu quero orar por você. Você que nunca tomou a decisão por Jesus, eu quero orar por você. E você que estava afastado, já tomou a decisão, independente do motivo, se afastou. O Pai te chama hoje, o Pai te chama de volta. Jesus te chama de volta para os braços do Senhor. Há alguém nessa segunda situação, afastado e quer voltar correndo para os braços do Pai? Alguém para Jesus nessa noite? Alguém que ouviu a palavra e entendeu que o Espírito Santo está tocando no seu coração e te chama para vir correndo para os braços do Senhor e que vai entregar a sua vida para Jesus? Alguém nessa noite para Jesus? Levante sua mão. Alguém? Vem cá, minha irmã, vem cá. Há mais alguém para Jesus? A segunda pessoa para Jesus, onde está? Ele pagou o preço, foi por mim e por você, foi por nós. O preço foi pago. E numa atitude decisiva de transformação, chega de ficar girando no deserto. Você sabe, eu não conheço muitos visitantes, mas o Espírito Santo te trouxe aqui, foi para esse momento. Para de ficar resistindo, para de ficar falando não para Ele, porque muitas das vezes pode ser tarde. Alguém que vai tomar a decisão por Jesus Cristo hoje, levante sua mão, eu quero orar por você.
Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, mas para que ficar longe do Senhor? Para que ficar arriscando? E vai voltar correndo para os braços do Pai. Há mais alguém? Eu preciso passar aqui para a gente ministrar a ceia. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma guerra espiritual gigantesca, porque o Espírito Santo fala: vai lá, é você mesmo. Para isso você precisa romper grilhões, você precisa romper barreiras de religiosidade, de dúvida, de vergonha, de vícios. E você precisa então crer que Jesus Cristo te transforma e faz de você uma nova criatura. Há mais alguém para Jesus? Levante sua mão. Mais alguém? Alguém que quer voltar correndo para os braços do Pai? Não? Vamos orar então por esses dois irmãos. Qual o seu nome? O Anderson e a Júlia estão tomando a maior e melhor decisão de suas vidas hoje. Igreja, levante suas mãos para cá. Repita comigo, Anderson e Júlia, essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que sou pecador e me arrependo de todos os meus pecados e os confesso diante do Senhor. E eu creio no sacrifício perfeito de Jesus lá na cruz do Calvário. Foi por mim. E eu nessa noite, diante da igreja e do mundo espiritual, recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Espírito Santo de Deus, faça em mim morada. Escreva o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje, eu sou propriedade exclusiva de Deus. E a partir de hoje, eu sou salvo, porque eu tomei a maior e melhor decisão da minha vida, que foi receber a Jesus. Amém. Igreja, aplauda Jesus.